Então, vamos iniciar a nossa roda de conversa. Para quem não me conhece, meu nome é Graça, sou coordenadora da área de assistência e promoção social espírita do 10º CRE, Aliança Municipal Espírita de Belo Horizonte, Regional Sudeste. E nós iremos iniciar agora uma roda de conversa sobre caridade e políticas públicas, com a participação de Belmiro Paranhos, de Uberaba, e Nelson Campos, integrante da equipe da APSE. Inicialmente, nós iremos fazer uma leitura de um texto do Evangelho do livro Fonte Viva. É o capítulo 133, o tema é Que Tendes? E em seguida, a Leila irá fazer a prece inicial para nós. Que tendes? Quantos pães tendes? E disseram 7. Está em Mateus, capítulo 8, versículo 5. Quando Jesus, à frente da multidão faminta, indagou das possibilidades dos discípulos para atendê-la, de certo procurava uma base, a fim de materializar o socorro preciso. Quantos pães tendes? A pergunta denuncia a necessidade de algum concurso para o serviço da multiplicação. Conta-nos o evangelista Marcos que os companheiros apresentaram-lhe 7 pãezinhos, dos quais se alimentaram mais de 4.000 pessoas, sobrando apreciável quantidade. Teria o mestre conseguido tanto se não pudesse contar com recurso algum? A imagem compele-nos a meditar quanto ao impositivo de nossa cooperação, para que o celeste benfeitor nos felicite com seus dons de vida abundante. Poderá o Cristo edificar o santuário da felicidade em nós e para nós, se não puder contar com os alicerces da boa vontade em nosso coração? A usina mais poderosa não prescinde da tomada humilde para iluminar um aposento. Muitos esperam o milagre da manifestação do Senhor, a fim de que se lhe sacie a fonte de paz e reconforto. Mas a voz do Mestre no monte continua ressoando inesquecível. Que tendes? Infinita é a bondade de Deus. Todavia, algo deve surgir de nosso eu em nosso favor. Em qualquer terreno de nossas realizações para a vida mais alta, apresentemos a Jesus algumas reduzidas migalhas de esforço próprio e estejamos convictos de que o Senhor fará por isso. Agora é com Leila, a prece inicial, por gentileza. Mestre Jesus, ao nos associarmos aos propósitos do Pai na tarefa desta tarde, pedimos a presença dos amigos espirituais, que os palestrantes sejam intuídos, Nelsinho e o Belmiro, e possamos colocar em prática os ensinamentos recebidos com amor e sabedoria. Obrigada por tudo que recebemos diariamente, Pai. Paz, proteção, saúde e muito amor em nossas vidas. Que assim seja. Que assim seja. Seja bem-vinda, Los Angeles e Laurita. Uma boa tarde para vocês. Agora eu vou passar a palavra para o Belmiro inicialmente, e vai ser uma roda de conversa. Em seguida, o Nelson também irá entrar. Um bom trabalho para vocês, que Jesus, vocês neste momento.
Oi, abençoada tarde para todos e todas. Eu mais o Nelson resolvemos inverter essa ordem aí. Todo mundo tem um banquinho aí, todo mundo tem um tamborete aí. É roda, não é roda de samba, é roda de conversa. Então pode todo mundo buscar o banco, sentar na cozinha, porque a conversa vai começar desse jeito, né, Nelson? Eu tô aqui na água já, pra gente ir lá, tá certo? Então é o seguinte, eu mais o Nelson não vamos fazer exposição não, porque é sábado à tarde, depois de andar 250 quilômetros, fazer exposição para espírita é triste. Então eu mais o Nelson, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos bater um papo com vocês. Se vocês não quiserem conversar, nós vamos ficar aqui até 6 horas esperando vocês resolverem conversar. Combinado, gente? Sim. Isso, muito bem. Então é o seguinte, eu gostaria de começar aqui a nossa conversa buscando o nosso companheiro Paulo para trazer por meio da conversa. E aí, Paulo, ele está conversando aqui com os Colossenses, mandando uma carta aqui para os Colossenses, no capítulo 3, versículo de 12 a 17. Paulo diz o seguinte: as virtudes devem ser cultivadas. E aí Paulo diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de termos afetos de misericórdia, bondade e humildade, de mansidão e de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz do Cristo o arbítrio em vosso coração, a qual também foste chamados, em um só corpo, e sede agradecidos. Habitai ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E aí é que vem a grande questão. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por isso graças a Deus Pai. Então a primeira coisa é o seguinte, nós somos 13 pessoas aqui nesse exato momento, nós temos aqui uma participação efetiva dos membros da área de assistência social espírita da UENG. E aí a gente gostaria de conhecer quem são os companheiros que estão aí, que não são da coordenação da assistência e promoção social espírita. Quem são os companheiros que estão aí que não são? Eu não sou. Você é quem? Eu sou Thaís, sou do Casemiro Cunha. Eu faço parte da tarefa lá da assistência no terceiro domingo, que é com as famílias que têm crianças e adolescentes. Aí é no terceiro domingo do mês. Ok, obrigado, Thaís. Quem mais? Eu sou Cândida, eu sou do CETRASC. Na verdade, eu sou responsável pela infância e juventude, mas a gente tem um interesse de organizar melhor a parte da assistência social, e aí, por isso, o interesse em participar da atividade. Obrigado, Cândida. Quem mais? Eu sou Carlos de Ouro Fino, da Casa Espírita Caibar Schutel, e hoje, na minha atividade no movimento, sou vice-presidente do 23º CRE. Muito obrigado, Carlos. Quem mais? Boa tarde, eu sou Los Angeles, sou da Federação Espírita do Distrito Federal. Sou diretora de assistência social aqui no Distrito Federal. Muito obrigado. Quem mais? Meu nome é Ricardo, eu já fui da área de assistência e promoção social da Casa Espírita, onde eu participo, que eu trabalho, e agora nós estamos reformulando a área e eu estou aqui para aprender com vocês. Muito obrigado, Ricardo. Quem mais? Nós somos 15 pessoas, então nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 com o Belmiro, 9 que estão aqui são da área da assistência, é isso? Graça. A área da assistência tem aí o Antônio, a Leila, o Nelson, Laurita,
Somos 4. Eu estou na coordenação estadual, junto com o 23º CRE, da área de assistência e promoção, e também na regional, também, junto com o pessoal da regional, na área de assistência também. Boa tarde, eu sou Núbia, de Belo Horizonte, da Casa Espírita Paz e Amor. Estou aqui também para aprender um pouco com vocês. Boa tarde, eu sou a Luciana, do Itajubá, do NEFA, coordeno a social de lá, do NEFA, do Núcleo Espírita Fraternidade e Amor. Eu sou a Cida, boa tarde. Boa tarde, eu sou Cida. trabalhadora de uma casa espírita aqui em Salvador, Bahia, e vim aprender com vocês também. Muito bom. Então, nós temos a presença de Minas Gerais, do Distrito Federal e da Bahia. Então, a primeira pergunta que o Belmiro mais o Nelson gostaria de fazer para cada um e cada uma que está aqui é a seguinte: o que fez com que você se inscrevesse nesse evento? A troca de informações é sempre rico. A gente vê as outras casas, como trabalham, e vocês que já estão há mais tempo, para aprender mesmo com vocês. Eu acho que, para mim, a gente mudar a forma como normalmente se trata o assunto, sair do assistencialismo para um trabalho elaborado, um trabalho organizado, de assistência e promoção verdadeira. É esse que é o meu objetivo, aprender um pouquinho com vocês aqui para mudar isso. Eu também me inscrevi, Thaís de BH, foi porque eu iniciei na tarefa há pouco tempo, tem 4 meses, e aí eu gostaria de estar adquirindo mais conhecimentos para fazer o melhor possível, assim, que tiver ao meu alcance. Eu me inscrevi porque a ideia era exatamente ampliar essa visão, adquirir conhecimento, ver de que forma, quais as outras maneiras, quais as outras ferramentas com quem já tem experiência nessa área, utiliza para o processo da gestão da casa pública, especificamente na área do social, como a gente pode interligar essas duas áreas, do social e uma gestão, exatamente para podermos viabilizar, mas, acima de tudo, trazer conhecimentos para poder atender mais e melhor ao público que chega na casa espírita. Então, sem dúvida nenhuma, a gente vai agregar valor junto com vocês nesse processo da aprendizagem, é o que eu espero. Tem mais? Eu aqui, Carlos de Ouro Fino, a ideia é aprender principalmente na parte de políticas públicas, ver como, de forma, o que o grupo compartilha com relação a políticas públicas, principalmente políticas municipais, mas também estaduais, no estado de Minas, e eventualmente federais, que possam ajudar nesse contexto, para não ficar simplesmente aquela história de sempre, de dar dinheiro, vou pedir doação para poder doar uma cesta básica. Onde, o que mais pode ser feito? Principalmente pelo lado da política pública, que é o meu maior interesse. E trabalhar junto com a Ana Lúcia em prol do 23º CRE como um todo. Quem mais? Então, conhecer a rede nacional de assistência social que é oferecida pelas Casas Espíritas, aprender um pouco mais daquilo que está sendo colocado e também contribuir, na medida em que for possível, pois sou atuante na política de assistência social, políticas públicas, né? Conheço, sou da Secretaria de Desenvolvimento Social, sou do Conselho de Assistência Social e atuo em várias frentes na área espírita com a assistência social. Então, é sempre bom a gente estar em roda de conversa para compartilhar os saberes. Quem mais? Na verdade, temos 3 da mesma casa aqui. Eu, Cida e Sônia, somos daqui de Salvador, do Centro Espírita Trabalhadores da Seara do Cristo. E eu acho que o tema da roda chamou muita atenção, né? Caridade e políticas públicas. Eu acho que entender melhor o que é que está sendo proposto, porque a gente está trabalhando na perspectiva de fortalecer essa área na nossa casa. O card da chamada da roda de conversa chamou a atenção. Esperamos, como já foi dito aqui, aprender mais, agregar valores. Ô, Cândida, você disse que é você, a Cida e a Sônia, não é isso? Isso, daqui de Salvador. Mais alguém? Boa tarde, eu sou a Sônia, daqui de Salvador. Trabalhamos juntas, eu, a Cida e a Cândida. E meu interesse também é saber
O que as casas espíritas estão trabalhando em relação à atividade social? Como ela está vendo esse novo momento, essa nova era, da gente poder desenvolver projetos para ajudar as nossas comunidades. Então, eu vim também, por curiosidade, eu faço um estudo na área do terceiro setor. Existe, assim, muitas coisas, muitos projetos, mas a gente não sabe como levar esses projetos para as casas espíritas. Então, essa é a nossa expectativa, né, da gente poder estar trocando informações e conhecimentos. Mais alguém gostaria de trazer sua contribuição? Eu acho que é o que todo mundo falou aí, aprender, compartilhar, que eu, desde o momento que eu entrei nessa área, procurei conhecer bem a área, e o que me ajudou muito foi justamente essa troca com pessoas de outros estados, essa oportunidade de ter contato com outras realidades. Acho que ajuda justamente a gente trabalhar cada vez melhor nessa área. Obrigado, Ana. Eu acredito que nós, enquanto os trabalhadores e dirigentes, nós temos que ter um olhar para a nossa realidade. E olhar para a nossa realidade, nós temos que ter o conhecimento do território no qual nós estamos inseridos. O que muitas das vezes acontece, e essa semana conversava isso umas 2 vezes com o Nelson, e o que a gente quer trazer aqui hoje, nesta tarde, é para a gente poder ter essa capacidade de entender a nossa realidade. Porque muitas das vezes, dentro do nosso território, nós estamos, às vezes, concorrendo, em vez de estarmos participando da rede. Desconhecemos, e o Nelson ele vai trazer aí daqui a pouco uma pesquisa que ele fez, vai mostrar aqui um dado dentro de Belo Horizonte, dentro esta realidade onde alguns que aqui estão participam, porque se nós não conhecermos essa rede e não estabelecermos o diálogo com essa rede, aí vai ficar muito delicado e complicado nós falarmos de políticas públicas, Carlos. Porque se nós desconhecemos aquilo que está lá na Constituição e que vai fazer 35 anos, agora em outubro, nós já estamos caminhando para a segunda geração pós-Constituição de 88. Por que você está falando isso, Belmir? Porque a minha filha nasceu em maio de 88, hoje ela já tem uma filha com 11 anos e uma outra filha com 15 anos. Então, quer dizer, nós já estamos na minha família na segunda geração pós a Constituição. E muitas das vezes, o que ocorre? Nós, enquanto instituição, em vez de estarmos inseridos nesta rede, trabalhando com esta rede, nós acabamos tendo uma preocupação de realização de algumas atividades que elas estão presentes no nosso território ou estão presentes em alguns equipamentos existentes no nosso território. Então, é interessante quando algumas e alguns aqui colocam da gente poder fazer essa troca de informações, como a Luciana colocou com muita clareza, o Ricardo trazendo aí para nós essa belíssima reflexão, Ricardo, de que nós precisamos ter a ousadia, a coragem de sairmos dessa condição de assistencialismo e buscar, de fato, esse trabalho organizado. Porque se nós não tivermos esse trabalho organizado, nós não vamos conseguir fazer a promoção. Eu costumo dizer que, para mim, não existe instrumento mais interessante, uma política extremamente, quem a conhece e sabe disso, é o programa do Bolsa Família. Se você for na concepção dele, é algo extraordinário. Quando você vai para a prática dele, é algo que deixa a gente muito triste. Falo isso porque durante praticamente os últimos 15 anos,
até 2020, eu estive ligado a mais de 20 prefeituras e coordenei durante 6 a 7 anos um consórcio de 11 municípios. Durante esse período de 2005 a 2020, eu estive muito ligado à área da assistência social nos municípios, prestando assessoria a esses municípios. E o que você percebe? Lá, quando na concepção do programa, é um programa que vai te acolher num determinado momento para te dar condições de você fazer uma caminhada e, a posteriori, você ter condições de chegar lá e dizer: hoje eu tenho condições de me manter. E o que a gente vê hoje? Que muitas dessas famílias ainda continuam e não atingem o seu objetivo. Então, a primeira palavra que eu gostaria de trazer aqui para a nossa reflexão é que nós, enquanto instituições que aqui estamos representando e que quais fazemos parte, qual é o trabalho que nós, dentro dessa área, possibilitamos aqueles e aquelas que chegam às nossas instituições numa situação de vulnerabilidade, a condição de chegar ao exercício da cidadania. Qual é o trabalho de conscientização que nós fazemos? Nós conhecemos, de fato, né, essas pessoas as quais são assistidas? Qual é a frequência que nós fazemos visitas a estas pessoas? Então, são algumas das questões que nós gostaríamos de trazer nesse primeiro momento para esta roda de conversa, que é esse papel de instituição. Porque eu acredito que a melhor definição que eu aprendi até hoje de doutrina espírita é: doutrina espírita é educação do ser. Então, como educação do ser, e não é à toa, não é acaso, que o nosso codificador, desde os seus 15 anos, até os 55, 56, quando teve conhecimento das mesas girantes, o que ele fez na vida dele? Ele teve o melhor educador e a vida inteira ele trabalhou com educação. E deixou uma belíssima contribuição na área da educação e também na área doutrinária. Então, como educação do ser, como que hoje está esse papel nosso? Porque, Ricardo, para nós sairmos dessa condição de assistencialismo, fazer uma caminhada, nós precisamos desse processo acontecer. Nelson, está aberta a roda de conversa. É isso aí, meu amigo. Está aberta a roda de conversa e é essa a nossa proposta, pessoal. Conhecermos a realidade na qual atuamos e ver o que podemos realmente, com o foco doutrinário, alcançar o objetivo de atender. Por quê? Precisamos de conhecer a nossa legislação? Precisamos de conhecer nossos direitos? Precisamos. Mas o principal é saber aplicar o conhecimento doutrinário em nossas ações. Nós precisamos de conhecer para repassar aos usuários os seus direitos, onde deve procurar, porque a maioria hoje já estão cadastrados nos CRAS, na rede pública, mas muitos não sabem os seus direitos. Vão lá, cadastram-se, mas não recebem, é o que nós temos encontrado muito aqui na nossa região. Durante a pandemia, quem não tinha cadastro foi levado a fazer. Muitas pessoas que nunca precisaram desse apoio chegaram a precisar. Famílias que nunca tiveram essa necessidade passaram a ter. E muitos chegaram na casa espírita sem este conhecimento, porque nunca o tinham precisado. Então, é fundamental que o trabalhador da assistência social conheça o básico, pelo menos o básico da nossa rede. Porque tudo começa através do CRAS. E nós sabemos que só em Belo Horizonte, na região de Belo Horizonte, nós temos 34 CRAS, porque ele é por regional. Isso é muito importante, que as pessoas saibam dos seus direitos.
E o que o CRAS faz? Temos uma demanda muito grande que é de responsabilidade do CRAS. Se ele não está fazendo, é dever do cidadão cobrar seus direitos. É o dever do cidadão. Então, mas se eu não conheço, como que eu vou cobrar? E nós temos uma observação a fazer, gente, que é simplesmente fantástica. É que a rede pública, a lei humana, estabeleceu como principal atendimento na rede pública, o primeiro atendimento no CRAS, que é o Centro de Referência de Assistência Social. Quando a pessoa chega pela primeira vez, ele será acolhido por 2 profissionais, normalmente é um psicólogo e um assistente social, que vai ouvi-lo, conhecer as suas necessidades. E o CRAS, o Centro de Referência de Assistência Social, vai dar o que ele tem e o que ele não tem. Ele vai encaminhar essa pessoa, essa família, e vai acompanhá-la. Funciona assim. Então, o primeiro ponto é a proteção e atendimento integral à família, que é o pai. Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. Orientação para acesso ao sepultamento gratuito, até sepultamento gratuito, gente. Orientações para acesso ao programa Bolsa Família, o CAD único, programa de combate ao trabalho infantil, programa de qualificação profissional, tudo isto são deveres do CRAS. E tem mais, tem CRAS que institui mais coisas ainda, e tem CRAS que não faz nada disso. Infelizmente ainda tem. E nós, como cidadãos, temos o dever de orientar as famílias que chegam nesses direitos e acompanhá-los quando tem alguma dificuldade e também exigir do poder público a aplicação da lei. É um dever nosso. A César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Porém, tem um fato muito importante que precisamos de observar. A lei dos homens, a lei de atendimento no CRAS, que esses 2 profissionais fazem, de ouvir, conhecer a necessidade, visitar, dar o que tem, acompanhar essa família. De onde é isso? Nos lembra de quê? Nos lembra da base doutrinária. Nos lembra do que Jesus resumiu todas as leis e os profetas em 2 mandamentos, há mais de 2000 anos. Todas as leis e os profetas foram resumidas em 2 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, e ao próximo como a si mesmo. E quem é meu próximo? Lhe questionou o doutor da lei. E o que Jesus responde? Com a parábola do bom samaritano, que é o modelo do CRAS. O modelo de atendimento do CRAS, da lei humana. Já pensou, gente? A lei humana, já aplicando a lei de Deus, e nós na Casa Espírita. Como que estamos acolhendo as pessoas? Como que estamos recebendo aquele que chega a primeira vez na Casa Espírita? Indiferente de ser o dia da assistência social. Em qualquer momento, aquele que chega na Casa Espírita, como que ele está sendo acolhido? Ele está sendo ouvido? Estamos exercitando o que Jesus nos ensinou? Neste livro aqui, nessa orientação à assistência e promoção social espírita, editado pela FEB, aqui traz, como base da assistência social, nos relembra que a base da assistência social espírita está na parábola do bom samaritano. Esta é a base, aproximar da pessoa, conhecer suas necessidades, dar o que temos, encaminhá-la e acompanhá-la. Já pensou? Se até a lei humana já faz isso, por que nós ainda não fazemos? Porque a maioria de nós ainda seguimos Moisés. Olho por olho, dente por dente. Bateu, levou. Não aprendemos até hoje, muitos de nós ainda não aprendemos a aproximar e aceitar o outro como ele é. E quando a doutrina espírita enfoca que fora da caridade não há salvação, olha a amplitude da caridade que precisa iniciar dentro da nossa casa, com a nossa família,
A casa espírita é um laboratório para desenvolver em nós essa capacidade de amar. Regar a sementinha divina que existe em nós. Lá nós não podemos gritar, lá nós não podemos aplicar aquilo que realmente nós gostaríamos, porque lá nós estamos na casa espírita. Aqui eu tenho que exercitar paciência, tolerância, compreensão, aceitar o outro como ele é. Eu vou regando essa sementinha e ela vai germinando até isso se tornar uma prática natural em nossas vidas. Aí sim, a sementinha germinou e já estamos praticando a lei de Deus, não mais com medo do inferno, mas pelo prazer em servir, prazer em ver o outro feliz. Isso é muito nobre, gente. Então, esse laboratório na casa espírita precisa de estar alinhado com a lei dos homens e a lei de Deus, sem fanatismo a nenhuma delas, com bom senso, exercitando a caridade com todos aqueles do nosso convívio. Este é o nosso grande objetivo, refletir sobre a nossa responsabilidade. Porque um livro como Orientação ao Centro Espírita, que tem uma grande parte da assistência e promoção social espírita, linkamos também nesse livro de orientação à assistência, nesta apostila de orientação à assistência social, nós temos esse vínculo com as demais áreas na casa espírita. Aquelas áreas, aquela casa espírita que já tem todas as áreas, ou aquela casa espírita que não tem nenhuma área separada, porque são poucos trabalhadores, é o mesmo foco. Estamos juntos, caminhando com a mesma proposta de aprendermos com Jesus o que a doutrina espírita nos faz, relembrando os ensinamentos de Jesus para colocarmos em prática. Então, associarmos a lei dos homens com a lei de Deus. Isso é muito importante para nós. E nós, todos que estamos aqui, trabalhadores da casa espírita, vamos absorver esta proposta de Cristo, relembrada pela doutrina espírita e orientada hoje pela lei humana, que nós precisamos de conhecer. Nós precisamos de conhecer com o propósito de orientar. Por isso que é importante conhecermos a finalidade dos CRAS, a pessoa que chega pela primeira vez, que nunca usou o CRAS, e saber orientar, se for necessário, acompanhá-la, porque por experiência própria, quando chegamos com alguém no CRAS, é simplesmente, gente, um laboratório de aprendizado também. Vamos acompanhar. Eu falo por mim, a primeira vez que eu acompanhei um senhor no CRAS, eu simplesmente me emocionei diante do atendimento. Eu revivi, naquele momento, durante o atendimento que eu estava assistindo, a parábola do bom samaritano. Aqueles dois profissionais, com toda a atenção àquele senhor. É muito emocionante, gente. A gente vendo a lei dos homens aplicando a lei de Deus. E aí a gente volta mais uma vez à nossa casa espírita. Como que estamos atendendo a quem chega pela primeira vez na nossa casa espírita? É simplesmente dando a cesta básica? Um prato de sopa? Ou estamos aproximando? É muito nobre. E quando fazemos isso, é uma satisfação íntima, inexplicável, quando conseguimos. E aí nós vamos exercitando gradativamente este crescimento interior. É muito nobre. Então, essa área da assistência e promoção social espírita é o iniciado deste grande legado do amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Estamos aí nessa proposta de aprender sempre. E é nessa troca de experiência aqui que nós gostaríamos também de ouvir vocês e caminharmos aí juntos. Muito obrigado pela oportunidade. Com esta contribuição do Nelson, nós gostaríamos de abrir para que cada um e cada uma que aqui está conosco pudesse partir, sejam elas através de dúvidas, sejam elas através de contribuições, e também partilhas de experiências dentro do seu território,
partilhas nesse sentido de como que está a sua casa hoje, se sua casa hoje ela já tem esse diálogo dentro do território, ela tem um conhecimento da sua realidade, porque a maioria de nós, muitas das vezes, nós nos deslocamos do nosso bairro, da nossa região, para se dirigir a uma casa espírita, para que a gente possa estar lá, e principalmente nessa atividade no que tange a área da promoção e assistência social espírita. Então, sintam-se inteiramente à vontade. A maior preocupação nossa nessa tarde é dar oportunidade para que as pessoas pudessem estar trazendo as suas dúvidas e principalmente também as suas contribuições. Então, vamos lá, eu sou Thaís, eu desloco realmente, eu moro aqui no bairro Bom Sucesso, que é na região do Barreiro, e eu vou para o Casimiro Cunha, fica no Salgado Filho. Ela é uma casa muito antiga, mas eu não conhecia ela pessoalmente até 6 anos atrás, que eu ia na casa de Glauco, lá no Padre Eustáquio. E aí eu caí lá de paraquedas, assim, por conta que eu fiquei sem carro, e aí eu gostei da casa, me adaptei, e também caí de paraquedas na assistência, que eu fui achando que eu ia distribuir o material de escola. Aí, você veio para ajudar, então a gente está precisando de gente aqui para ficar na evangelização, porque a gente trabalha justamente com atendimento com... Separou, no primeiro domingo é as famílias sem crianças, e no terceiro é as famílias com crianças e adolescentes, justamente para buscar fazer esse trabalho de promoção social, não só a assistência, assim. E aí, a partir daí, eu venho tentando buscar conhecimento, porque realmente eu não sei, a linha é muito tênue entre a assistência social espírita e a assistência enquanto política pública. Então, é justamente isso que eu quero aprender, que eu quero entender para procurar, assim, fazer o melhor lá para casa. É o Roberto que é o coordenador, e ele também tem essa ideia, justamente na última reunião, era para poder conversar a respeito disso, que a gente quer promover o bem-estar, que a gente quer nesse auxílio, não só prestar assistência enquanto caridade na casa, a gente quer fazer esse trabalho enquanto promoção social que vá fora, que vá além disso. Thaís, uma das coisas que nós gostaríamos de trazer aqui, né, para a sua reflexão é como que é o cadastro dessas famílias, qual o conhecimento que vocês têm dessas famílias, é somente essas famílias que vão até ao centro, ou o centro vai até essas famílias, como que é o cadastramento, como que é a organização? Olha, até onde eu sei, é igual eu te falei, porque esse trabalho voltou há pouco tempo depois da pandemia, e não tinha essa separação. Então, eu não sei tanto assim, mas até onde eu sei, não tem um cadastro, um registro ainda das famílias. Começamos esse mês passado, começou o registro de todas as crianças, de todas as evangelizações, que está se estendendo para as crianças do terceiro domingo também. Mas agora, o acolhimento em si, acredito que você está falando, o acolhimento em geral, até onde eu sei, ainda não tem ele individual. São as famílias que buscam assistência no centro, e aí eles estão direcionando aquelas que têm crianças e adolescentes para o terceiro domingo, e a partir daí está começando a desenvolver. E é uma coisa até que eu vou levar como sugestão assim, para o Roberto, da gente estar trabalhando nesse sentido de fazer o acolhimento, o cadastramento, e por hora não tem busca de família, não. Está cadastradas na casa, assim, são 20 famílias, me parece, que são atendidas no terceiro domingo. Mas eu não vi aí nenhum registro, nenhum cadastro específico assim, não. Vou confirmar com ele, mas até onde eu sei não tem, não. Essas famílias todas estão ali no Salgado Filho ou vêm de fora do Salgado Filho? Não, vem de fora, vem de fora. Eu sei de uma que é daqui do meu bairro, do lado do meu bairro aqui da Vila Semig, que vai até com ele para casa, e tem no entorno, assim, no entorno tem o Jardim América, tem de outros lugares, assim, não é só da região ali do Salgado Filho, não. Tem do Havaí também, que até uma mãe que falou a respeito disso, porque a gente está tentando sensibilizar para levar as crianças, que esse é justamente o objetivo, e ela não estava levando, porque vai a pé e a distância é grande e tal, assim, para ela tinha uma dificuldade de ir com um menino que tem 7 anos. Então não é só restrito ali, não. Nesse trabalho de vocês, do terceiro domingo, existe o acolhimento, existe também alguma entrega, alguma distribuição?
Sim, é a distribuição de cesta, porque pontualmente tem distribuição de materiais escolares. Eu fui para poder ajudar nessa distribuição aí, e aí já fiquei para a tarefa, assim, definitivamente. Mas tem distribuição. Se eu não me engano, quando conversa a respeito de roupa, alguma coisa assim também, eles separam. Quer trazer mais alguma questão, Thaís? Não, é isso mesmo, eu estou querendo buscar, são coisas para poder compartilhar, assim, e a gente conseguir fazer da melhor forma, porque isso vai bem ao encontro, assim, do que eu penso. Não é só aquela promoção ali dentro da casa, a gente não tem que ficar ali, tem que ir para fora, tem que sensibilizá-los a respeito dos seus direitos. Eu sou assistente social de formação, então eu penso nessa questão de eles têm direito a ter acesso ao conhecimento. Se o público não está tendo essa divulgação tão importante, é nosso papel também estar fazendo isso, porque só vai buscar o direito se souber que ele existe. Eu acredito que aí está um bom laboratório, sabe, Thaís? Até porque a Leila está próximo de vocês aí. A Leila disse que está frequentando a casa e a Leila faz parte da coordenação da área da UENC. Então, eu acredito que seria bem interessante para a Leila, como parte integrante da equipe e como está próximo da realidade de vocês aí, eu acredito que seria bem interessante essa aproximação. Até salvei o número dela, que já mandei um oi. Então, acredito que está surgindo aí, dona Graça, uma boa oportunidade aí, comunica aí para a dona Érica que está surgindo um bom laboratório no Cassimiro Cunha para a área fazer algo aí bem interessante, porque você traz algumas colocações aí que eu acredito que seriam bem pertinentes, uma boa, né, Nelson, uma boa conversa com o Roberto, porque eu acho que não adianta a gente estar aqui se aquilo que nós trouxemos logo no início da fala de Paulo, quando ele diz aos Colossenses, e tudo que fizerdes, seja em palavras, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando ele graças a Deus Pai. Então não adianta a gente ter uma área, que é o que nós trabalhamos o ano passado, se essa área ela não chega aonde ela precisa, porque ela tem que chegar na ponta. E aonde que é a ponta? É a casa. É lá que ela tem que chegar. Então, acredito que é um bom momento, uma grande oportunidade de você estar aqui em nome de toda a estrutura aí do Cassimiro Cunha, para que então haja aí um bom momento, né, Nelson? Acho que está surgindo aí já, dentro daquilo que nós conversamos aí, uma belíssima oportunidade. Até porque Thaís faz parte da área da assistente social, então acho que isso já vai facilitar, porque ela está no dia a dia, quem saiba, não sei se está aí dentro da área pública ou da área privada, de repente... Estou no terceiro setor por hora ainda. Então, acho que é bem interessante essa aproximação e essa caminhada aí, que eu acredito que ela possa dar bons resultados, tanto para a casa como para a área dentro da União Espírita Mineira. Com certeza, viu, Belmiro? E a Ana Lúcia levantou a mão. Pode falar, Ana Lúcia. Aninha, como vai, minha querida Itajubá? Tá tudo bem, graças a Deus. O que eu ia falar, né, um pouco a Thaís até já falou, do nosso dever de levar, é um dever nosso levar informação para os nossos irmãos, mas e principalmente aqueles irmãos que trabalham na assistência há muitos anos. Como a área da assistência é uma área tradicional de todas as casas, o que eu noto aqui, falando da minha realidade aqui, é que acaba tornando um serviço mecânico. Você entrega a cesta, aqui é uma vez por mês, entregou a cesta, vamos embora, todos aliviados, fizemos a nossa boa ação do dia. E aí, estudando bastante, a gente vê que não é assim, que não pode ser assim. E aí, quando você leva para casa e para os dirigentes como que a gente deve trabalhar, não que tem uma receita de bolo, mas a gente tem que seguir a doutrina. E como é difícil você pôr isso na cabeça da pessoa, que você está seguindo a doutrina, que está lá na doutrina, que é levar esclarecimento, levar, sim, o pão material, mas só que eu noto que as pessoas têm muita dificuldade, porque dá trabalho você trabalhar na área da assistência, como você deve ser, você acompanhar, você se aproximar daquela família, você realmente estar do lado daquela família, dando a mão para aquela pessoa.
Como dá trabalho isso? Simplesmente você dá uma cesta da roupa é muito mais fácil. E aí, como que você chega falando tudo isso dentro da casa espírita? Que a gente tem que acompanhar, que a gente tem que tirar todo o preconceito, porque eu vejo muito que as pessoas às vezes acham que promoção social é só arrumar um trabalho para a pessoa, aí você vai falar que não, que assistência social é muito, a promoção social é muito mais que isso. Então é um trabalho de formiguinha. O vínculo, as pessoas querem também fazer uma troca, né? Você vem receber a cesta, isso aí está sendo muito difícil aqui da gente colocar na cabeça da pessoa que a gente não pode fazer uma troca, a doutrina pela cesta. Isso também aqui está sendo a nossa luta aqui, grande aqui em Itajubá, e eu vejo como eu sempre estou participando de bastante reuniões com gente de vários lugares, eu vejo que a luta de quase todo mundo que quer fazer realmente a área da promoção social, seguir a doutrina espírita, a luta é muito grande por isso, porque a maioria das casas são aquelas famílias que estão acompanhadas há 30 anos e se orgulham disso, de ter dado cesta por filho, para avó, por neto, por bisneto. Então, para a gente quebrar isso, é uma luta muito grande, que eu acho que através do estudo, dessa reunião de pessoas da Bahia, do Distrito Federal, aí de Minas, a gente vai fortalecer cada vez mais. Eu vejo que está todo mundo falando a mesma língua, cada vez mais a gente está falando nisso. E levar, sim, aqui em Itajubá, eles acham que a gente fazer parceria com a rede pública é simplesmente parar de dar cesta no centro e passar tudo para o CRAS. É só falar, vai ali no CRAS, e não é assim. Não pode ser assim. Nós somos espíritas, então fica até chato a gente ficar lembrando para as pessoas isso, olha, nós somos espíritas, a gente não pode falar assim, né? Fulano é vagabundo. Não, vamos ajudar mais esse fulano. Então, assim, toda hora você tem que estar lembrando, nós somos espíritas. A gente precisa procurar uma parceria para esclarecer e para ajudar, mas não simplesmente mandar aquele irmão para o CRAS e o CRAS que se vire com ele, a gente não quer saber. E, ao mesmo tempo, a luta aqui em Itajubá Grande é de pressionar o poder público, falar, olha, nós estamos fazendo isso, o que vocês estão fazendo? Né? Vamos fazer junto? Vamos ajudar? Vamos trabalhar com essa família junto? Isso aqui a gente conseguiu avançar um pouquinho aqui, sabe? De pressionar a prefeitura aqui, mostrando que o nosso trabalho funciona, mas que a gente precisa deles. Então é isso, é uma luta, é um trabalho de formiguinha esse da área de assistência. É muito interessante, né, Ana? Porque parece que a gente ainda não acordou para essa situação e está parecendo que a gente precisa todo dia voltar lá em João, no capítulo 5º, de uma forma assim, bem especial, a gente voltar lá no versículo de número 17. Porque o mestre afirma com muita categoria de que naquela fala daquele exato momento, no questionamento da atividade no sábado, ele deixa muito claro para os judeus que o pai trabalhava até aquela hora e que continua trabalhando, inclusive ele. Então eu não consigo entender essa mentalidade de que atividade, qualquer que ela seja, de uma maneira bem particular no nosso caso, que ela vai dar trabalho, mas todo o trabalho dá resultado. E principalmente esse trabalho de promoção, de oportunizar as pessoas, a questão da dignidade. Los Angeles, você levantou a mão, por gentileza. Então, acho que é importante a gente fazer assim, uma reflexão em torno do papel, em pleno século XXI que temos hoje, com todo o arcabouço de políticas públicas como um todo, não só da assistência social, e que papel fica para os centros espíritas ou para as organizações do terceiro setor, que muitos de nós podemos nos incluir desta forma, como co-participantes desse processo. Então, lá quando iniciou com Jesus, que não tinha política pública, e aí, por longo tempo, nós permanecemos nessa caminhada, as pessoas precisavam ajudar a fazer esse trabalho de acolher, de alguma forma, os seus semelhantes. E isso precisa permanecer até hoje. Porém, na medida em que a população vai crescendo, que as demandas vão se avolumando, instituímos um Estado, nós precisamos acompanhar todo esse trajeto. E é isso que a doutrina, quando se fala que ela é progresso, e mesmo Kardec fala isso, que vamos acompanhando o progresso, e que se alguma coisa desse progresso não estiver de acordo, se a doutrina não estiver de acordo, que se refaça a estrutura, a fala, para poder dar continuidade no campo científico, tecnológico, mas principalmente moral.
Então não cabe hoje, com toda a estrutura que nós temos, de continuarmos fazendo o que fazíamos na era de Jesus. Então, somente. Então, nós temos hoje uma política pública de assistência social, com um regime, com um sistema único de assistência social, que diz que todo o serviço, a partir da Constituição Federal, instituído pela Lei Orgânica de Assistência Social, ele precisa ser o mesmo em todo o país, para não ficar a cargo do achismo de quem quer que seja. Então, o mesmo CRAS que tem aqui no Distrito Federal é o CRAS que tem em Belo Horizonte, que tem no município, que tem na Bahia, que tem em todo o país. Sistema único de assistência social com todos os serviços. E para entender a promoção social, precisamos entender a promoção nesse sentido. Tem um indivíduo que tem as suas demandas do campo social, do campo material, e que ele precisa ser atendido por esse Estado que arrecada impostos e tem a obrigação de distribuir as suas riquezas junto àqueles que não teve a condição. Então, ofertar para ele renda e serviços dentro da assistência social significa tratar com equidade. Você oferece condições materiais, emocionais, psicológicas, para que ele se estruture e vá em pé de igualdade com os demais para a aquisição dos seus valores que ele achar pertinente. Então, isso é muito importante que as casas espíritas tenham em mente, porque elas continuam falando para si somente, para dentro. Então, eles querem contingente de pessoas ali dentro, mas para ficar dentro. Esquece que nós vivemos lá fora. E que tudo o que nós aprendemos de doutrina espírita, de evangelho, é para ser vivido lá fora, não é na casa espírita. Então, precisamos olhar lá fora, ver o que existe lá, para conseguir fazer esse batimento, compatibilizar aquilo que pode ser utilizado dentro da casa espírita para efetivar-se a assistência social. Quando Thaís diz que gostaria de fazer a promoção para além da assistência, tem aí um conceito equivocado, porque uma assistência social bem feita, ela promove. Ela precisa promover. A assistência social que não promove, ela não é assistência social. Ela é ação social pontual, ela foi ali e matou a fome naquele dia, porque essa pessoa tem fome 7 dias por semana, 365 dias no ano. Se você dá a cesta uma vez por mês, e só isso, não tem mais nada, fica estranho, porque, né? A pessoa e o resto da vida da pessoa. Então, quando a gente fala de assistência social política pública, nós estamos falando de proteção social, básica e especial. A básica, você previne riscos, a pessoa já está no campo da vulnerabilidade, aí precisa prevenir o risco de dispersão familiar, de desproteção, de desmembramento dos membros da família para ir a acolhimento, para ir para a rua, essa coisa toda. Então, ela vai trabalhar nessa perspectiva de oferecer no serviço, como diz Nelson, com os serviços do PAIF, do serviço de convivência, dos serviços todos que estão postos na assistência social, para dar conta dessa situação, que a família volte para o seu eixo, faça seu papel protetivo e todos os seus membros, criança, adulto, idosos, deficientes, tenham na sua família aquele aconchego de família, de proteção. Porque se isso não acontecer, somente dá benefício, aí então não estamos resolvendo as questões. Porque veja que ao longo desses anos todos, desses milênios, nós temos desenvolvido a ciência e a tecnologia, mas também temos esquecido o campo moral. E aí violação de direitos, violências familiares, tem todo um drama social que está por trás, que não necessariamente está atrelado à renda. Então, quando nós falamos de violência contra a mulher, não necessariamente estamos falando de renda. Quando nós estamos falando de abuso sexual de criança e adolescente, nós não estamos necessariamente falando de renda. Essa semana foi preso um sujeito que fez com a menina de 12 anos e não tem problema nenhum de renda ele. Um servidor público aqui do Distrito Federal que foi demitido sumariamente em razão, não sei se repercutiu aí em Minas Gerais, mas vejo que são assuntos afetos à assistência social. Então, eu acolho uma família no centro espírita,
me atenho tão somente a lhe dar cesta básica, eu resumo todas as suas demandas em cesta básica e esqueço todas as outras. E aí nós estamos dizendo que estamos com isso fazendo a caridade. Então tem que tomar muito cuidado com o conceito de caridade, porque senão nós estamos colocando no mesmo saco o desserviço, a falta de caridade na assistência social, dizendo fazer assistência social. E hoje, nesse momento, nós estamos num momento muito interessante da assistência social política pública. Estamos em época de conferência de assistência social em todo o país, com o tema os SUAS que temos e os SUAS que queremos, que não é bem queremos, mas sim que precisamos, dado depois da pandemia, sobretudo, que estava ruim, piorou bastante. Então, nós temos, como disse Nelson, pessoas que nunca pensaram na vida em precisar da assistência social, estiveram nas filas dos CRAS, estão aí fazendo das tripas ao coração para conseguir estar incluso no cadastro único, receber os benefícios, mas ele precisa do serviço. Porque se ele não tiver o serviço, somente o benefício não vai resolver as questões. Então, o governo passado fez da assistência social do CRAS um balcão de negócios, e muitos governadores foram nessa mesma linha, desestabilizando os serviços do CRAS, o serviço da política de assistência social. Então, para que eu vou dar Bolsa Família, cesta básica, benefícios eventuais para uma pessoa em situação de rua sem fazer o devido atendimento? Vai acontecer o que com esses benefícios? Vai tudo para a drogadição e para o ato infracional. Então, assim, ou eu atendo, entendendo a lógica do porquê ele está na rua, para poder conseguir tirá-lo de lá, e aí sim eu oferto os benefícios, ou eu não posso dar benefício para ele, até porque não tem benefício para todo mundo. E aí as famílias que realmente estão precisando ficam sem. E isso o Centro Espírita pode auxiliar. Então, nessas conferências, que temos aí esse tema com mais 5 eixos, financiamento, controle social, articulação entre segmentos, benefícios e serviços, o mais importante nesse momento desses eixos é o controle social e a articulação entre segmentos. Porque sem controle social, sem que a população esteja devidamente aparelhada para poder conseguir fazer funcionar a política de assistência social e todas as outras políticas, porque a política de assistência social não pode funcionar sozinha, não tem jeito, ela precisa da educação, ela precisa da saúde, ela precisa da habitação, ela precisa do trabalho para poder fazer os encaminhamentos. Porque eu faço o encaminhamento aqui no meu CRAS e a saúde não funciona e o trabalho não funciona, o que adiantou eu fazer aqui efetivamente os encaminhamentos e os atendimentos? Então, a população precisa de ter conhecimento. Fazer um coletivo que discuta, que conheça e que faça proposições, que acompanhe o governo, que acompanhe as questões. Não é para fazer baderna, revolução, pegar pau e pedra, fazer nada disso. O que nós não conseguirmos no diálogo, nas condições ideais para poder resolver as questões que estão postas nas comunidades, de acordo com as especificidades de cada localidade, nós não vamos conseguir, vamos ficar deixando os governos fazer isso. Coloca a primeira-dama, faz caridade aqui, faz assistência social, assistencialismo ali, e a gente continua dando nome de assistência social. Então, os centros espíritas têm um papel fundamental. Se ela não fizer mais nada, não der mais uma cesta básica e conseguir fazer os coletivos bem aparelhados para que essas pessoas acompanhem o CRAS, acompanhem o CREAS, acompanhem o Centro POP, ajude a pensar o serviço para a população em situação de rua, os centros espíritas já fizeram um grande serviço, mas um espetacular serviço, porque essas pessoas, elas por si próprias, sabendo quem são, como cidadãos que são, vão para os conselhos, vão para os locais onde elas podem fazer valer aquilo que precisa, que está em lei. Está tudo escrito bonitinho, bem arrumado, é só fazer o que precisa. Então, assim, é muito importante nesse momento que cada centro espírita, que cada federação espírita se atenha para essa necessidade. Ah, não vou dar mais cesta básica? Pode dar sua cesta básica, não tem problema.
Mas não esqueça que por trás dessa cesta básica tem um indivíduo que precisa ser trabalhado na sua integralidade, como pessoa e como família, para que ele conheça os seus direitos, os seus deveres, porque se ele tem necessidades, ele também tem deveres. Se ele chegou muitas vezes nessa condição de vulnerabilidade e risco, pode ter certeza que todos fizeram por onde fazer acontecer isso de alguma forma. A alienação é um desses movimentos. Então, assim, a gente precisa movimentar as pessoas para pensar, ora, quem sou eu? E por que eu estou nessa condição? E o que eu posso fazer para sair? Que contribuições eu posso conseguir para sair dessa proposta? Não é ficar encostado no centro, na igreja, no CRAS, seja lá onde for, para passar o resto das suas vidas esperando a morte chegar. Não foi para isso que nós reencarnamos. Então, essa proposta de amai-vos e instruí-vos e fazer caridade de acordo com aquilo que nos ensina Jesus, é uma proposta que vai para muito mais além do que das cestas básicas. E aí, quando a gente pensa, quando alguém falou aí, que ainda se troca cesta básica por presença no centro espírita para assistir palestra pública de pessoas que nem espíritas são, aí você está realmente ofendendo a posição de Jesus como governador do planeta e ensinou tudo que ensinou. Porque não é possível, nos dias de hoje, esse tipo de barganha mais, não faz o menor sentido. Quem vem para a casa espírita pela assistência social, ela aguarda minimamente ser atendida com respeito. E se a gente faz isso diferente, nós acabamos de perder a oportunidade de sermos verdadeiramente espíritas, orientando, esclarecendo, encaminhando, acompanhando essa pessoa até ela conseguir sair do outro lado. Quando se diz ainda que você tem 10, 20 anos que a mesma pessoa está sendo assistida pelo centro espírita, dizendo-se fazer assistência social, ele é mais criminoso do que caridoso. Então, prestar atenção nas palavras, nos conceitos, nas atitudes que estão sendo colocadas em favor dessas pessoas. Então, você encostou, institucionalizou a mendicância dentro da sua instituição. Foi isso que você fez. E nisso não há caridade. Você apagou a possibilidade da pessoa de crescer. Então, acho que a gente precisa pensar nesse momento com muito critério na assistência social dentro das nossas casas. Se vai fazer, vamos fazer direito. Se não vai fazer direito, fecha essa porta e continua fazendo a evangelização, as outras coisas. Mas a assistência social hoje no nosso país, com tantos necessitados, de tantas, não de cesta básica, mas de acolhimento, de saber realmente o que essas pessoas precisam. Eu acho que é por aí. Desculpa, eu fui além da conta. Bom, eu acredito, Los Angeles, o que nós estamos precisando é de ter a ousadia de trazer isso para a mesa. Porque enquanto nós não trouxermos isso aí para a mesa, e isso aí se tornar o elemento do nosso diálogo, e mais do que isso, sair desse estado de acomodação. Porque a maioria das nossas instituições, o que acontece é essa palavra que você deixou aí muito claro no final, que infelizmente nós estamos partindo para a criminalização. É isso que está acontecendo, porque se nós não tivermos essa capacidade, nós falávamos muito isso, eu mais o Nelson na quinta-feira. Então, principalmente enquanto área, nós temos que ter a capacidade de trazer isso para a mesa para que isso seja o instrumento do nosso diálogo. E mais do que isso, da nossa mudança. Porque se continuar fazendo o que hoje, pela manhã, eu tive a oportunidade de presenciar isso antes de pegar a estrada, nós temos instituições que a quarta geração da família está recebendo o mesmo benefício. Tem alguma coisa errada, ou com a família ou com a instituição. Eu acredito muito mais que o problema esteja lá com a instituição do que com a família. Leila. Eu acho que aquilo que você disse a respeito da oficina no Casimiro, eu acho que é uma excelente oportunidade, sim. O Casimiro é uma casa pequena, porém bem organizada. Hoje, pelo menos das vezes que eu tenho ido, a frequência ainda está diminuta e a Thaís tem um trabalho bacana pela frente, pode se organizar, conhecer todas essas, o que está sendo dito, o que Los Angeles acabou de falar, frente à situação que hoje nos espera,
que hoje não deixa de ser um problema para todos, que são famílias que estão há mais de 30, 40 anos indo lá buscar uma cesta básica. Como foi dito, o problema muitas vezes pode estar com a casa. Recentemente me encontrei com uma assistida de onde eu trabalhava e perguntei onde estava indo. Ela disse, agora eu estou indo aqui atrás do Hospital André Luiz, ali na Samuel Hahnemann, nosso lar, ou lá esperando, nosso lar. Eu falei, que você está gostando e tudo? Ela falou assim, lá é bom que eles ouvem a gente. Lá é bom porque eles falam com a gente para procurar as coisas certas. Foi realmente uma resposta que me deixou a pensar, que era uma coisa que nós pedimos há um tempão a outra coordenação que ouvisse melhor a pessoa. Então, isso me deixou um pouco preocupada, inclusive com a minha atitude, assim, para tomar mais cuidado quando eu estiver num trabalho desse jeito. E parabéns para a Thaís, né? Se a gente puder ajudar de alguma maneira, eu estou aqui pertinho dela, e vamos lá, Belmiro. Laurita. Boa tarde. Eu participei aqui em Belo Horizonte da pré-conferência da assistência social da Regional Nordeste, que eu sou de Sois Luz, juntamente com a Graça, e em termos de Belo Horizonte nós somos Regional Nordeste, porque o Sois Luz é aqui no bairro da Graça. Em termos da AME-BH, nós somos Sudeste, né, Graça? Tem essa diferença. Então, eu participei como convidada, porque quando eu fiz a inscrição, eu tinha colocado que eu estava como instituição. Depois me ligaram e perguntaram qual a instituição, só que aí eu teria que ter procuração, e como estava no último dia, nem falei com Graça nem nada, porque não tinha como. Aí, o que eu observei? Gente, o CRAS do Paulo VI, não, o pessoal super integrado. Eu olhava aquelas senhoras assim, sabe? Aí todo mundo falando e em relação aos direitos, estava assim, meu Deus, que gracinha. E é uma região aqui bem, né, vulnerável. Inclusive eu conheci na época a Samaritana, até comentei com a Graça, que eu nem sabia. Depois eu fui conversar com a Graça à noite. Graça falou, Laurita, é a Samaritana, já fez palestra pra gente lá no 23º CRE e tal. Nossa, não sabia, Graça. Então, assim, é muito interessante. Mas uma coisa que eu fiquei triste, não tinha uma casa espírita como entidade. Tinha como entidade representando aqui as irmãs, uma casa que é gerenciada pelas irmãs, no bairro União, e também os meninos aqui do bairro Ipiranga, mas não tinha uma casa espírita, né? E eu até abri aqui, nós temos 40 casas espíritas na Regional Sudeste, que corresponde ao Nordeste. Então, essa questão nossa em relação à rede pública ainda está muito recente. Porque o espírita tem essa mania, não quero saber de governo, não quero saber de política. E essa mentalidade durante muitos anos. Então, essas conversas que nós estamos tendo, sempre parabenizo aqui a Graça, que tem levado isso aqui a Belo Horizonte, é muito importante, somente para poder abrir esse leque e falar assim, não, nós fazemos sim parte, porque política faz parte da nossa vida, não é política partidária, cada um é o seu partido, está diferente, mas temos que estar sim nessa rede de conversa com outras casas. Nós estamos aqui em Belo Horizonte agora com a questão da população em situação de rua, com um projeto de lei que foi aprovado, infelizmente, agora em primeiro turno na Câmara Municipal, que é terrível. Nós estamos numa campanha grande para ver se conseguimos conversar com os vereadores para que isso não entre em pauta. Entrando em pauta, vai entrar na segunda, para que a gente consiga derrubar isso. Então, muito porque nós, é igual a gente faz, não, nós vamos dar o pãozinho lá à noite, a gente distribui, porque agora fez campanha do agasalho, eu falei assim, gente, muita gente que fez campanha do agasalho, hoje está lá na Câmara votando essa lei aí, acabando com essa questão dos moradores em situação de rua, muito complicado. Então, nós precisamos fazer, além de dar o pãozinho na rua, uma coisa que realmente vá ter significado não só para mas para outras pessoas.
e sem esquecer o evangelho. A gente pode ter condição de fazer isso. Laurita, a ausência de participação das entidades espíritas nessas instâncias aí é falta de convite do poder público dessas 40 aí? Você fez uma pesquisa aí, você perguntou para algum deles lá se foi a ausência de saber que existe o conselho, que existe as regionais? O que aconteceu? Porque eu acho que deve ter algum problema aí, né? Não, deve ter alguma coisa, porque o negócio está ficando pior do que a gente está imaginando. Porque a acomodação, a gente já tem ciência de que ela virou institucionalização. Agora, desculpismo, aí a coisa eu vou te contar, viu? Está ficando preocupante. Porque se nós não tivermos essa presença nessas instâncias, como que nós vamos poder continuar fazendo o que está sendo feito? Então, acho que é mais uma questão aí para a área também pensar com muito carinho, com muito cuidado, com muita atenção. Tem que fazer algum trabalho, igual você disse aí. Quer dizer, está participando, está conhecendo, está vendo o que está acontecendo? Porque eu acho que assim, eu falei isso recentemente dentro de uma casa e o pessoal achou ruim. Nós estamos pior do que o Vaticano. Em que sentido? O Vaticano, para ele, é o seguinte, ele está dentro de Roma, está dentro de um país, está dentro da capital do país, e ele é o quê? Ele é um Estado. Então, quer dizer, nós estamos desse mesmo jeito, quer dizer, as nossas instituições estão superior aos conselhos, às regionais, à administração. Como é que nós vamos fazer isso? Ô, Belmiro, eu acredito que não. Isso que eu acabei de falar. Nós, como espírito, a gente sempre acreditou naquela questão assim, caridade é isso, e viver no nosso, desculpa a expressão, no nosso mundo. Não tem muito essa questão dessa ligação com o poder público. Então, as pessoas às vezes achavam até ruim, achar que era estar interferindo, né, que o poder público podia interferir na casa espírita. Então, talvez seja isso. Agora, em relação à Regional Sudeste, né, Graça, nós vamos ter um encontro das casas espíritas da Regional Sudeste no dia 16. E a Graça, que é a coordenadora da Regional Sudeste, a gente pode estar conversando, ver nessa questão depois. Muito bom. Isso. Muito obrigado, dona Laurita. Você devia ter ido lá como representante, para você ter ido pela municipal e, quem sabe, para a regional, depois para a estadual, depois, quem sabe, para a nacional. A próxima vez, dá uma olhadinha lá na hora de se inscrever e coloca-se presente e atuante. Mas eu tenho pretensão de ficar igual colada na Samaritana, viu, Graça? Eu vou entrar em contato com a Samaritana porque aqui hoje em Belo Horizonte está acontecendo a conferência municipal, onde serão eleitos os futuros conselheiros, hoje e amanhã. A Samaritana, ela é conselheira da Oeste e ela termina o mandato dela agora, parece. Não sei se vai ser eleita, e é uma pessoa muito boa. Acho que a Ana Lúcia conhece, que ela já fez estudo com a Vigilância Terceiro Crime. Eu acho que vou colar nela agora, sabe? Além de você e do Nelson. Conheço, sim. Está trabalhando. Laurita, Samaritana, o nome dele tem muito compromisso aí. Graça. O seguinte, é muito importante que nós, dentro da casa espírita, saibamos quem são essas pessoas que chegam em vulnerabilidade. E para isso é importante que a gente promova na casa espírita o espaço de convivência que possibilite aos usuários serem acolhidos, ouvidos em suas necessidades. E essa escuta é uma escuta que tem que ser com tempo, uma escuta mais amorosa, para que a gente possa compreender, conhecer aquele indivíduo e trazer para o atendimento na casa espírita a sua família, a sua demanda, e para que a gente possa também estar encaminhando esses usuários para o atendimento com o poder público, para essa interação com o poder público. Então, nós precisamos conhecer as políticas públicas para que a gente possa orientar essa população quanto aos seus direitos e estarmos encaminhando e acompanhando, porque não é só
encaminhar para o CRAS e esquecer aquele usuário. Não, é buscarmos acompanhar, interagir, é a importância de fazermos a visita às casas desses usuários, para uma visita fraterna, para conhecermos de perto a sua necessidade. Então, toda essa ação ela é fundamental para que a gente consiga um bom resultado. E eu acho que o momento agora é um momento quando as casas espíritas estão se reestruturando. Na época da pandemia, muita casa fechou, e elas agora estão voltando ao trabalho, então elas estão se reestruturando. Então, para a área da APS, é um desafio se reestruturar num trabalho como esse, que é tão importante, haver essa interação, haver essa troca de informações, de conhecimentos, para que a gente possa exercer o nosso papel com a devida ação benfeitora, que a gente possa realmente fazer um bom trabalho e não simplesmente dar a cesta básica, não simplesmente exercer o assistencialismo. É importante que a gente mude essa realidade, mas para isso é preciso o esforço individual de cada um que está dentro desse trabalho e também a questão, para a gente estar atuando bem nesse sentido, estarmos realizando a nossa capacitação sempre continuada para que a gente possa fazer bem o nosso papel, estarmos nos conhecendo melhor através do nosso autoconhecimento, para que a gente possa abrir melhor o nosso coração e interagir com esse irmão com o calor humano tão necessário. E aí nós vamos estar realmente fazendo como Jesus fazia, com amor, com sinceridade e com dedicação no nosso trabalho. Mas é fundamental esta interação com o poder público, conforme a Los Angeles trouxe muito bem aqui para todos nós. É isso que eu queria colocar. Cândida? Oi, eu queria muito dialogar um pouco com o que a Los Angeles trouxe e também um pouco com o que você questionou, Belmiro. Eu sou assistente social também de formação, Los Angeles, mas minha experiência é no SUS. Eu tenho pelo menos mais de 20 anos de SUS, de gestão. Eu concordo muito com o que você trouxe em relação a todas as questões relacionadas ao SUAS, o Sistema Único de Assistência Social. Eu acho que a gente está precisando, dentro das casas espíritas, refletir um pouco sobre isso, esse conceito, inclusive, de assistência social e assistencialismo, que foi o que você estava abordando. E até mesmo, eu acho que a gente precisa repensar, nesse tempo hoje que nós estamos vivendo, o que é de fato caridade. Que caridade é essa? Que a gente tem, inclusive, como lema, que fora da caridade não há salvação. A minha compreensão é que essa caridade, ela significa também justiça social. E justiça social está muito distante dessa manutenção da miséria, que vai para muito além da pobreza. Então, acho que a gente, enquanto centros, enquanto instituições que se preocupa, que tem um compromisso também com o progresso da sociedade, a gente precisa refletir também um pouco isso. Será que as nossas práticas, elas são mantenedoras da miséria, ou elas estão, de fato, possibilitando um progresso social, moral, espiritual? E aí, Belmiro, quando você questiona, será que nós não fomos convidados? Não espere convite, não se faz convite para participar dessa festa, não. A gente se coloca, porque esse é um terreno que é necessário que se conquiste. Talvez a gente precise se questionar por que o movimento espírita, eu vou falar dessa forma, ele se coloca nessa posição de não participar. Dentro dessa experiência que eu tenho no SUS e de acompanhamento do movimento social, de conferências,
eu já vi diversos espaços religiosos participando, religiões de matriz africana, evangélicos, a Igreja Católica, mas eu nunca presenciei nenhuma instituição espírita participando de conselhos, de conferências, e a gente tem experiência para isso. Eu digo até mesmo na área de saúde. A gente tem centros espíritas aqui em Salvador, grandes, importantes, que desenvolvem trabalhos não só na área de assistência, mas na área de saúde também. Tem casas de parto normal dentro do centro e não se coloca enquanto um prestador de serviço, enquanto uma instituição que poderia estar contribuindo para que essa política se fortaleça. Porque, como o Los Angeles falou, a gente precisa fazer o controle, que o controle é exatamente esse monitoramento, essa avaliação, para que o recurso que a gente paga como imposto, ele seja bem aplicado. E a gente, muitas vezes, se coloca nesse lugar de não vamos nos envolver com política, como se tudo fosse simplesmente partidarismo, e a gente vai perdendo espaço. E assim, a gente vai, nesse caso, eu digo até que a gente se omite. E ao nos omitirmos, a gente está favorecendo que essa miséria campeie como está aí. Porque a gente precisa refletir, inclusive, muitas vezes, dessa fala que a gente traz da lei de causa e efeito, como se aquelas pessoas estivessem naquela situação simplesmente porque foram pessoas que praticaram coisas horríveis em vidas passadas e agora estão pagando, esquecendo que a gente tem lei de progresso, lei de sociedade, e que as atitudes que nós temos hoje também, elas refletem no que essas pessoas estão vivendo. Então, acho que a gente precisa pensar isso também enquanto movimento espírita. A gente tem uma preocupação muito grande de não se envolver com política, e enquanto isso, outras pessoas que muitas vezes não têm condição até, ou estão com mais intenções, acabam ocupando o lugar. Na nossa casa, a gente estava desenvolvendo, eu sempre fui, há muito tempo, eu venho sendo trabalhadora como evangelizadora, e esse ano passado, que a gente assumiu um trabalho como diretoria, na gestão da casa. E Cida, que estava aqui, ela precisou sair porque precisou dar um socorro, ela é a presidente da nossa casa, e a gente tem tentado fazer um trabalho mesmo de cogestão, de muita coparticipação, e a gente tinha um trabalho já antigo na casa de convivência de um grupo de idosas, onde também fazia esse trabalho assistencial da cesta básica, e durante a pandemia, a gente ampliou para a distribuição de cesta, porque assim, nosso centro é numa área aqui em Salvador, bem popular, e assim, num bolsão mesmo, onde tem uma favela. E a gente percebia que a fome estava batendo mesmo. Então, a gente ampliou e passamos a apoiar por mais de um ano e meio mais ou menos, 56 famílias com cesta básica. E do ano passado para cá, a gente deu uma parada porque a gente está tentando reestruturar isso exatamente porque a gente não quer ficar no assistencialismo. Era um momento importante, as pessoas estavam realmente passando fome, e nesse momento não tem muito diálogo com quem está passando fome, porque a gente não tem nem como ter um raciocínio lógico, muitas vezes, quando a gente está com fome. A gente precisa matar a fome, e é isso. E foi o que foi feito. Mas a gente não quer, de forma nenhuma, trocar a cesta básica por doutrinação. Muitas dessas famílias que vieram até nós são, inclusive, de outros credos, e a gente respeita isso, e a gente quer continuar respeitando. E a gente quer também fazer um trabalho exatamente para que daqui a 5 anos, vamos dizer assim, não sejam essas mesmas famílias que estejam sendo assistidas porque elas não saíram dessa situação. Porque é isso que a gente precisa se questionar de fato. Não é problema das famílias, é problema nosso mesmo. Se a gente está distribuindo sopa e já tem 10 anos, as mesmas pessoas estão ali recebendo, tem alguma coisa errada, não são com elas, é com o que a gente está desenvolvendo, porque precisa perguntar, inclusive, que benefício secundário é esse que nós estamos tendo ao ter uma pessoa que sempre está ali recebendo a nossa caridade. A gente precisa se questionar, inclusive, disso, porque a gente não se percebe que ainda somos imperfeitos, ainda temos que trabalhar muito com a questão da vaidade, do egoísmo, e às vezes a gente acha que está ajudando o outro, mas na verdade está ali fazendo algo que está nos beneficiando. É porque eu estou fazendo uma caridade para ela, mas será que está fazendo mesmo? Então, eu acho que a gente está precisando, de alguma forma, ampliar essa discussão. A gente tem aqui menos de 20 pessoas. É interessante que sejam de vários estados, mas eu acho que a gente precisa levar essa discussão, esse diálogo para o movimento espírita mesmo, para os espaços em que a gente possa, de alguma forma também, contribuir para que esse diálogo avance e essas questões sejam refletidas e a gente possa repensar nas nossas ações.
era sobre isso que eu queria dialogar aqui com vocês, porque essa é uma coisa que dentro do movimento me incomoda um pouco. Para mim há uma contradição muito grande, sabe? Algumas contradições eu tenho visto de um tempo para cá. Quando a gente se diz realmente cristão, tem determinadas coisas que eu acho que não combinam. E não combina a gente contribuir para a perpetuação da miséria. E a gente precisa pensar o que é que a gente pode fazer para que isso seja modificado. A Losange levantou a mão. É só para duas reflexões básicas. Se outra pandemia de qualquer outra modalidade acontecer novamente, daqui a um tempo, como é que nós vamos estar estruturados para conseguir resolver ou ajudar a atenuar, né? Se tivéssemos lá atrás fortalecidos as políticas públicas, a política pública de assistência social, as famílias não teriam ido para o buraco dessa forma, rolando ladeira abaixo da miséria, voltamos lá para os números de miseráveis novamente. E isso não se acaba da noite para o dia. E aí, como vai ser se acontecer mais alguma coisa, e vai acontecer, que nós sabemos disso, como é que nós vamos estar, enquanto casas espíritas estruturados, para dar conta dessas questões? Vamos ficar mesmo de ladinho, fazendo de conta, ou vamos efetivamente botar a mão na massa e fazer com que essa massa popular acorde e também assuma o seu papel, a sua responsabilidade no processo? Não é porque está em carência de alguma coisa que deixou de existir. E segundo, que nesse momento agora, nós temos outro grande desafio, que é não deixar que essas famílias que estão em situação de vulnerabilidade e já em risco social caia nas drogas. Os filhos, os companheiros, as companheiras, porque é a maior dificuldade hoje com a população em situação de rua. Uma vez caído lá, o que era para ser algo que podia se passar e resolver rapidamente, não há possibilidade de fazer isso, porque eles encontram nas drogas um acolhimento maior do que o acolhimento de uma política pública, de uma casa espírita, ou mesmo de qualquer outra denominação religiosa. Então, assim, todos os que passarem por nós precisamos ter esse compromisso de não deixá-los caminhar para o mundo das drogas. As crianças, os adolescentes e mesmo os adultos. Eu trabalho com acolhimento de adolescentes, é uma coisa impressionante a quantidade de adolescentes em sofrimento psíquico, com problemas mentais e com uso intenso de drogas. Então, assim, será muito difícil reverter determinados quadros, muito difícil. Então, se chegou nesse ponto, e quase todos me chegam pela via do ato infracional, são apreendidos, ao sair da apreensão, a família já não quer mais, não tem para onde ir, e cai lá comigo. Então, assim, nós temos um compromisso social aí no contexto, por tudo que nós conhecemos de doutrina espírita, por tudo que nós conhecemos de evangelho, o nosso compromisso é muito sério. Ele não pode ficar simplesmente guardado ali entre palavras, na teoria, dentro do centro espírita. Bom, dona Graça, eu acredito plenamente que elementos não faltarão para o trabalho da área. Mais do que elementos, sugestões. Mais do que sugestões, foram trazidas aqui algumas questões que urgentemente precisam ser trabalhadas. Acredito plenamente de que situações como essa, elas precisam ser colocadas urgentemente. Então a pergunta fica aí, quer dizer, nós estamos aqui hoje com Salvador, com 3 representantes de uma casa, Distrito Federal, e aí a gente olha para nossas Minas Gerais, quantas pessoas que estão aqui. O nosso trabalho é um trabalho desafiador, mas nós temos que ter fé e mãos à obra. Não podemos desanimar, mas é isso aí. Depois que as casas espíritas voltaram para os trabalhos presenciais, houve uma diminuição muito grande das reuniões virtuais. Então, a gente não pode desanimar, temos que tocar o bonde para frente. Laurita quer falar aí? Pode falar, Laurita. Pegando o gancho aí do Belmiro, acho que a Cristina, né, Cristina? Que é daqui de Belo Horizonte. Cristina.
Cristina, pois é, Thaís. Aí nós vamos te pedir um favor. Se possível, você pedir lá ao coordenador da sua regional que, se puder, entrar em contato aí com a Graça, porque atualmente o que nós estamos percebendo é que a Graça, que está coordenando a Regional Sudeste aqui em Belo Horizonte, é que tem feito essa programação e tal, mas há interesse nosso da MBH em estender para todas as regionais, só que nem todas as regionais têm coordenadores, sabe, na área da APS. Então, você me parece a sua regional Centro-Sul? Eu ia te perguntar isso agora. É tão desconectado que eu não faço nem ideia de qual que é a nossa. Acho que a sua é Centro-Sul. Você pode entrar lá no site da AMBH e tem as regionais. Me parece que a sua é regional Centro-Sul. E lá tem o diretor da área e tem o telefone. Então, se você puder fazer esse favor, né, nós agradecemos. Aí você pode pegar o contato da Graça e tal, direitinho. E a Thaís está inserida aí no grupo, não está, Thaís? No grupo das políticas públicas? Aí a gente tem aí o contato dela. Estou sim. Seria interessante ela entrar em contato com a regional que está ligada à casa espírita dela, para ela estar participando lá. Vai ser muito bom ter a presença da sua casa lá. Obrigado, Laurita. Sim, Ricardo. Acho que essa fala da Los Angeles aí, ela vai ser muito importante para sensibilizar as pessoas aqui na Casa Espírita. Alguém me pediu o meu telefone, eu não estou conseguindo colocá-lo aqui na mensagem. Se tiver naquele grupo lá do Caridade versus Política, eu deixo lá, tá, Cândida, meu telefone lá, e qualquer pessoa que precise de alguma coisa, de algum documento, de alguma informação, ou mesmo participar de alguma capacitação, eu estou à disposição. Isso, obrigada. Vou tirar uma foto. Sorriso, abacaxi. Bacana. Obrigada, Leila. Ô, Belmiro, você gostaria de trazer suas considerações finais aí, para a gente ir encerrando? Bom, mais uma vez eu gostaria de agradecer pela oportunidade. E, Nelson, acredito que a proposta foi muito mais interessante do que você ficar aí 45 minutos falando e o Belmiro 45 minutos falando. Acredito que nós tivemos muito mais capacidade de pegar o tamborete e pegar aí o banquinho e ter sentado. Espero, desejo, almejo que tenha sido extremamente proveitoso. E acredito, né, Dona Graça, que juntamente aí com Dona Érica e Companhia Limitada, vocês têm instrumento aí para um bom tempo de trabalho. Espero, desejo, almejo que isso não fique só aqui, mas que possa chegar em outras instâncias federativas, porque acredito que já passou mais do que da hora da gente ficar vendo situações que nós temos aí a plena consciência de que nós não estamos em consonância com aquilo que tem dentro da doutrina e muito menos que aquilo que está dentro do Evangelho. Mais uma vez, muito obrigado, agradeço aí pela oportunidade e que tenhamos aí um agradável final de sábado e que possamos aí ter também um final de semana com muita paz e com muita harmonia. Obrigado, Nelson. Grande abraço, obrigado, Graça, um abraço em todos aí, ao pessoal de Salvador, um grande abraço, obrigado, Los Angeles, aí, pela grande contribuição, pela grande participação. Érica fala muito de você, então foi uma alegria te conhecer. Obrigada, Belmiro, a você, viu, pela sua participação. Você trouxe o dinamismo para essa roda de conversa, fazendo com que todos participassem, se integrando à proposta dessa tarde. Muito obrigada. Nelson, suas considerações? Pessoal, a nossa gratidão a todos, mas eu gostaria de relembrar aqui algo muito importante, é nós percebermos onde nós estamos atuando, a instituição na qual trabalhamos, se não existe na nossa regional outras instituições que fazem o mesmo trabalho. Talvez outra casa espírita, ou mesmo que não seja espírita, porque é muito importante esse trabalho em conjunto, para não estarmos atendendo as mesmas famílias naqueles pontos de acomodá-la. Isso é muito importante, que seja essa aproximação, nos fazer conhecer essa condição. Porque nós temos alguns exemplos muito interessantes, que é muito bom esse trabalho em conjunto. Ao visitarmos uma família, um exemplo bem rápido,
visitarmos a família, encontramos nesse mesmo dia a equipe São Vicente de Paulo, da Igreja Católica, que estava lá também entregando uma cesta básica para esta família. Uma senhora com 6 crianças chegou até nós esta necessidade, fomos visitá-la. A senhora estava recebendo a cesta básica dos vicentinos e nós também chegamos com outra cesta básica. E começamos o diálogo, né, com os vicentinos, né, conhecendo o trabalho deles. E aquela senhora, as 2 cestas básicas não eram suficiente para ela com as 6 crianças. Olha a situação. Ah, porque os vicentinos já ajudam, nós não vamos ajudar. Não, precisamos de conhecer. E o que aconteceu? Nós vimos a situação desta mãe, damos a ela pelo CRAS, que era próximo à sua casa, inclusive. Ela falou que estava cadastrada no CRAS, mas não recebia nada de lá. O que nós fizemos? Nós, um dos vicentinos, fomos ao CRAS, conversamos e conhecemos a situação dela lá, de forma bem discreta, e a assistente social do CRAS nos disse assim: ela nunca pediu nada aqui. Eu falei assim, mas ela nem sabia que ela tinha direito. Ela só registrou os filhos, fez um cadastro aqui, mas não recebia nada. Colocamos o CRAS a par da situação, o próprio CRAS pediu que fôssemos ao Conselho Tutelar, para ver se ela já tinha feito alguma coisa lá, porque ela pretendia ir para a casa da mãe no Rio de Janeiro, a mãe estava esperando por ela, e o que aconteceu? Fomos, nesse mesmo momento, ao Conselho Tutelar, o Conselho Tutelar já agendou uma visita à casa dela. Gente, e veja o resultado. Os vicentinos dando uma cesta básica, a Casa Espírita dando uma cesta básica, o Conselho Tutelar dando uma cesta verde e preparando documentação dos filhos para a viagem. Com menos de 3 meses, esta senhora já estava no Rio, na casa de sua mãe. Vocês percebem o que é o grupo? O que é o trabalho em conjunto? Como que é importante esta aproximação? Então, precisamos conhecer a regional que atuamos, conhecer os demais órgãos desta regional para facilitar o trabalho. Não é diferença religiosa, não é diferença política, não é nada disso para interferir em nosso trabalho. Essa proposta é de ajudar efetivamente. E nós temos ouvido dirigentes espíritas dizerem, olha com a seriedade, que não é momento mais de assistência material. Vocês acham que nós teremos esse privilégio? A nossa geração, será que vai ter esse privilégio de não ter mais necessidade de assistência material? Estamos muito longe ainda, né, gente? A assistência material estará presente por muito tempo ainda. Não podemos ignorá-la. Precisamos de fazer bem feito, como que é esta proposta nossa no grupo, de irmos gradativamente alinhando as nossas atividades com a nossa realidade, com a proposta doutrinária e a proposta social mesmo da nossa regional, do nosso município. Então, os trabalhos com moradores de rua, que é outro desafio, precisamos conhecer, precisamos alinhar com o poder público esses trabalhos. É fundamental que o morador de rua é um público muito especial, que nós precisamos de saber lidar com ele. Precisamos fazer o trabalho, nós conhecemos Casa Espírita que trabalha com morador de rua, tem até acompanhamento da promotoria pública, sempre presente, fazendo palestra também para eles, dos seus direitos. É uma comunidade junta com os moradores de rua, para ajudá-los efetivamente. Não é só dar sopa, nem banho, nem roupa, é mais, eles precisam de mais. Então, a Casa Espírita e os trabalhadores precisam estar preparados para esse trabalho. Não é só querer, precisa de se preparar para esse trabalho. E, principalmente, fazer esse elo com a promotoria do seu município, promotoria daquela regional. É muito importante esse trabalho. Ok? Nossa gratidão a todos. Estamos aí à disposição também para continuarmos aprendendo juntos. Muito obrigado a todos. Muito obrigada a você, Nelson, pelas suas palavras, trazendo tanto acolhimento aqui neste ambiente para todos nós, você e Belmiro. Muito obrigado mesmo. Quero agradecer a presença de todos aqui, participando conosco,
desta roda de conversa, cada um trazendo a sua contribuição, e fica para todos nós aí a importância do acolhimento, a importância da visita fraterna e dessa interação, que tem que ser uma interação plena, tanto com as casas espíritas quanto com o poder público, para que possamos fazer o nosso trabalho de uma forma mais completa, mais efetiva, levando aos nossos irmãos aquilo que realmente é importante. Não só o Evangelho, mas também o calor humano, a ajuda para que ele possa se promover a uma condição mais efetiva. Muito obrigado a todos. E eu vou pedir a Laurita para fazer a prece final para nós. Laurita, por favor. Então vamos, com alegria de estarmos nesse dia reunidos pela tecnologia, como disse o Biomir, são aqui estados diferentes, mas estamos unidos por um objetivo, que é conhecer a cada dia mais a área que nós decidimos atuar, que é a área da promoção e assistência social espírita. Vamos agradecer a Jesus pelo Evangelho, a doutrina espírita, que muito nos alegra, que tem nos aberto caminhos muito bons, que está sempre nos unindo. Que nós possamos realmente, nessa tarde, ter, com essas reflexões, conseguir caminhar um pouco mais, sempre em mente que nós somos espíritos imortais e que, através de várias experiências, nós vamos acumulando conhecimentos, e esse conhecimento um dia vai nos levar a esse amor perfeito, nos diz Jesus, amar ao próximo como nós mesmos. Então, gratidão, Senhor, gratidão por tudo que tem nos dado, por tudo que tem nos proporcionado, e que todos nós tenhamos um bom final de semana com a graça do Senhor. Seja conosco, Pai, hoje, agora e sempre. Seja. Graças a Deus. Seja. Todos, Deus, um bom fim de semana. Obrigado. Tchau, gente. Um abraço. Até a próxima. Até mais. Tchau, gente. Tchau, boa noite. Tchau.